Esse episódio aborda temas sensíveis, como violência e uso de drogas, e pode não ser adequado para todos os ouvintes. Ouça com cuidado. Oi, eu sou Leandro Negreiros e esse é o podcast Mangueio, que narra a trajetória de Alessandra Martins por mais de 20 anos em situação de rua e sua atuação hoje como liderança e apoio para pessoas que enfrentam essa realidade. A fundação, pai, se foi cedo, a base desmontou, casa rodando, escola que falhou, 14... Se você não ouviu os episódios 1 e 2 desse podcast, eu recomendo fortemente que você ouça na sequência, porque vai ficar mais fácil entender a trajetória de Alessandra. Então tinha as pombinhas que passavam recolhendo a gente tinha que correr, né? Porque elas passavam para recolher da rua e ser institucionalizado até um pai, algum familiar aparecer. Se não aparecesse, você ficava, né? Até a maioridade, para depois voltar para a rua. Na época era FEBEM, né? Na época era FEBEM, que era... Tem, a tia Branca, né, que ela também foi gestora, né, e ela era uma pessoa que ela sempre trazia, conversava muito, sabe? Trazia oportunidades, encaminhamentos, sabe? E igual mãe, vó mesmo, assim, para falar do futuro, né, que a gente ainda não estava com o futuro perdido, que tinha possibilidades, né, de estudar, de formar, de buscar, sabe? De se cuidar. Então ela sempre, né, curso, oportunidades de curso pra gente. E aí eu começo a entrar naquele rolê igual muitos usuários fazem, né? Eles, muitas das vezes, somos classificados como traficante, mas na verdade a gente é usuário, né? Porque o cara te dá um pedacinho que você tem que se virar pro seu uso e ainda pagar por ele, mas aí você tem que vender. Se na rua você não for bicho solto, né, você acaba sendo comida pelo bicho. BH no coração, 81 na certidão. Pai engraxate, mãe artesã no chão. Corri mais que o medo, sonhei em competição. Mas sonho cai, quando cai a fundação, pai. Se foi cedo, a base desmontou. Casa rodando, escola que falhou. 14 anos, gravidez, condenação. O mundo aponta o dedo, não oferece a mão. Mangueio não é escolha, é sobrevivência. Moeda no sinal pra bancar a existência. A rua não é casa, mas também não solta a mão. A rua não me matou, eu virei contramão. Bala no farol, sol queimando a pele. Amor vira faca, quando a vida fere. Crack chega manso, prometendo silêncio. Depois cobra tudo, rouba tempo e senso. Ser mãe na rua é guerra sem bandeira. Conselho diz não, mas não dá a solução. Pra não perder meus filhos, fiz decisão cruel. Afastei pra proteger do inferno a céu aberto e réu. Episódio 3, Catando o que sobrou. Alessandra começa o dia pedindo no sinal. O pouco de dinheiro que junta, ela compra na farmácia uma caixa de bombons. Vai vender cada bombom separadamente e fazer o valor da caixa se multiplicar. Parecia um bom começo de uma trajetória extraordinária de uma empresária bem-sucedida que, no auge da sua carreira, contaria como aquela história de multiplicar dinheiro vendendo bombons na rua a fez conquistar a fortuna. Mas tem um ditado na vida que diz: não importa o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. No caso da Alessandra, como você gasta. No fim da manhã, ela já joga fora a caixa vazia e segue seu destino. O destino de não ter para onde ir ao certo, mesmo indo. Alessandra caminha contando as moedas e notas conquistadas daquele mangueio em direção ao viaduto. Debaixo do viaduto, o dia nunca é inteiro. Difícil saber se é manhã, tarde ou noite. A luz entra quebrada, filtrada pelas frestas do concreto, e o barulho dos carros não para. Se o ônibus acelera no asfalto acima, um ronco contínuo vibra o chão e o peito. O ar mistura poeira, fumaça, cheiro de comida improvisada e de umidade antiga. Há cheiro de xixi também, mas bastam alguns minutos ali e todos se acostumam. Colchões gastos, cobertores, sacolas e pedaços de papelão delimitam territórios frágeis,
montados e desmontados conforme a urgência. O que é de um aqui pode a qualquer tempo não ser de ninguém. É um lugar de passagem que vira permanência, onde o tempo se organiza pelo fluxo dos carros e pela vigilância constante. Ali, tudo é provisório, menos a sensação de estar exposto, ainda que ser visto seja o menos importante. Quem passa ao lado para o trabalho ou para casa prefere não ver. Não ver é não sentir. Não sentir é não refletir. Não refletir é também não se comprometer. E não se comprometer é não se culpar. Alessandra sabe o destino do dinheiro que fez naquela manhã. Anda na direção de quem tem e compra o que pode com o dinheiro que conquistou no mangueio. Alessandra se senta no chão, o corpo atento, os olhos sempre em volta. Com cuidado quase ritual, divide a droga em 4 partes desiguais, ajustando com os dedos para que nenhuma pareça maior que a outra. Uma fica separada, já destinada ao próprio consumo. As outras 3 são guardadas com pressa e precisão, como quem protege moeda rara. Não é ganância, é cálculo de sobrevivência. Uma parte para aguentar o agora, as outras para vender e garantir o depois. Tudo acontece rápido, silencioso, porque na rua não há espaço para erro nem para distração. Mas a polícia nesse dia não se distrai. Agarra a Alessandra por trás e não precisa nem revistá-la. O corpo magro e a roupa frouxa denunciam os pacotes no bolso. De costas, sem poder ou pudor, Alessandra é revistada, como se quisessem achar mais em quem pouco tinha. A mão pesada, o corpo frágil. O olhar desavisado de quem passava ligeiro agora se fixa naquela cena. Uns comemoram, outros gritam vadia. Ninguém sabe onde Alessandra pisou para chegar até ali. Ninguém sabe onde ela vai se arrastar depois dali. Com mais 3, ela é colocada no carro da polícia. As mãos presas à frente, o corpo comprimido pelo espaço estreito, o som metálico das algemas marcando o ritmo do caminho. O carro avança pela cidade enquanto ela tenta reconhecer ruas que já não lhe pertencem. Pisou em todas elas. Do lado de fora, a vida segue. Gente andando, comércio aberto, ônibus passando. Mas ali dentro, o tempo se contrai. Cada curva confirma o destino. Cada silêncio pesa mais que qualquer palavra. Quando o portão do presídio se fecha atrás dela, o barulho seco do ferro sela não só a entrada num novo espaço, mas a sensação de que, mais uma vez, o mundo decidiu por ela. BH no coração, 81 na certidão. Pai engraxate, mãe artesã no chão. Corri mais que o medo, sonhei competição. Mas sonho cai, quando cai a fundação. Pai, se foi cedo, a base desmontou. Casa rodando, escola que falhou. 14 anos, gravidez, condenação. O mundo aponta o dedo, não oferece a mão. Mangueio não é escolha, é sobrevivência. Moeda no sinal pra bancar a existência. A rua não é casa, mas também não solta a mão. A rua não me matou, eu virei contramão. Bala no farol, sol queimando a pele. Amor vira faca, quando a vida fere. Crack chega manso, prometendo silêncio. Depois cobra tudo, rouba tempo e senso. Ser mãe na rua é guerra sem bandeira. Conselho diz não, mas não dá a solução. Pra não perder meus filhos, fiz decisão cruel. Afastei pra proteger do inferno a céu aberto e réu. Uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de 2024, aponta que o Brasil gasta quase 600 milhões ao ano com presos condenados por portar até 100 gramas de maconha. A maioria dessas pessoas são tratadas como se fossem traficantes. Grande parte desse equívoco, que é como eu vou chamar essa situação, ocorre porque quem faz essa primeira leitura são os policiais que atuam nas ruas. Seja pela dificuldade em separar o usuário do traficante, seja pela intencionalidade de higienizar as ruas, fazendo com que os fins justifiquem os meios, seja pela falta de acompanhamento jurídico desses presos que acabam sendo literalmente esquecidos no castigo da cela,
seja pela lentidão do judiciário. O fato é que o Estado paga muito caro por essa interpretação errônea de usuário e traficante. As instituições não conseguem demonstrar de fato a quantidade de substância apreendida, o contexto em que se desenvolveu o crime, as circunstâncias da prisão e a trajetória pregressa do usuário. Alessandra está no PIEP, como também é conhecido o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, praticamente incomunicável, sem acompanhamento jurídico hábil para explicar o que de fato vinha acontecendo com ela, desesperada porque os seus 4 filhos estavam com a mãe e poderiam ser descobertos pelo famigerado Conselho Tutelar a qualquer momento, e grávida de sua 5ª gestação. Então eu fui presa, mas já gestante da minha 5ª, gestação. Então eu tive minha filha no sistema prisional, a Ellen, e ela permaneceu comigo até os 11 meses, porque se der 1 ano e se a guarda não for, se a sua família não tiver uma estrutura, eles levam o seu filho para uma instituição, que muitas vezes acaba sendo adotado dependendo do tanto de pena que você tiver para cumprir, E aí eu fiquei em desespero, assim, porque se eles fossem na casa da minha mãe, eu ia perder a guarda dos meus outros 4 filhos. Minha mãe era autônoma, casa muito pequena, E aí aquilo veio uma aflição, teve um adoecimento, assim, com essa preocupação. Alessandra teve sua 5ª filha, a Ellen, no Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade em Vespasiano, Minas Gerais. A instituição acolhe detentas grávidas e lactantes com seus filhos até 1 ano de idade, oferecendo um ambiente sem grades, focado em saúde, desenvolvimento infantil, ressocialização através de trabalho e atividades lúdicas, garantindo direitos previstos em lei e servindo de modelo para a humanização do sistema prisional. Como sempre, havia em Alessandra a esperança de encontrar uma tia branca por aqueles corredores e nos banhos de sol. E de alguma forma ela apareceu. Não tão tia branca como tia branca, mas... E aí eu comecei a escrever ofício em cima de ofício, porque eu era usuário. A quantidade que eles pegaram comigo de droga era de uso. Então eu fui instruída por uma advogada que eu conheci, que era de atendimento nosso mesmo. Ela, Alessandra, não tem condições de você estar presa aqui, Então ela pediu exame de toxicológico e fez um rolezão que entendeu que era usuária, mas isso depois de 1 ano e 8 meses, que foi conseguir provar que eu era uma usuária sendo usada para aquela, situação. 1 ano e 8 meses no rolezão para provar que era usuária e não traficante. Agora fica mais fácil entender a superlotação nas cadeias brasileiras. O que não dá para dimensionar é o sofrimento, o descaso, a injustiça e a precariedade com que vivem esses presos por negligência da lei. Mas isso, eu tive minha filha, e aí faltando 1 mês para ser institucionalizada, eu ganho redução de pena, porque entenderam que eu não classificava num tráfico, eu precisava de cuidado. E aí eu chego para a rua e resolvida, a não querer mais aquela vida de uso abusivo, daquela situação. É bastante provável que algum desavisado que esteja ouvindo essa história pense: até que enfim ela caiu em si e resolveu tomar uma decisão. Mas é óbvio que a Alessandra não precisou de 1 ano e 8 meses para chegar àquela conclusão. É claro que ela pensava sempre nisso quando sentia saudade dos filhos, quando queria protegê-los dentro ou fora da barriga, quando sentia vergonha e saudade dos cuidados da mãe, quando sentia falta da convivência em família, quando precisava do conforto de casa. Mas é que do outro lado estava o vício, a dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, as poucas oportunidades sociais e econômicas, a sociedade que não a olhava e mesmo assim a enxergava com olhos de repreensão e medo. A solução para Alessandra não estava ao seu redor. Por toda parte havia lixo. Desde que se entendia por gente, convivia na rua com o lixo. Não era um sinal, mas poderia ser possivelmente um caminho. E aí eu venho para Asmari, bato na porta da Asmari. Velha conhecida dos belo-horizontinos, a Asmari, ou Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis, surge em 1º de maio de 1990 com um grupo de catadores organizados pela Pastoral do Povo da Rua, buscando dignidade,
renda e inclusão social através da reciclagem, tornando-se um modelo nacional de sucesso na valorização do catador e gestão de resíduos, com parcerias importantes e um forte impacto social e ambiental. A missão das Mari já era desde o início gerar renda, promover dignidade, cidadania e sustentabilidade, transformando materiais recicláveis em fontes de sustento. E todos me conheciam porque era um território que eu frequentava muito. Então, quando eu chego na Dona Geralda, saída do sistema prisional, pedindo ajuda, porque eu queria um novo, eu queria, sabe, trabalhar honestamente, né? E aí ela me aceita e aí faz uma reunião, uma assembleia, os catadores tudo, falou com a Dona Geralda, se a senhora aceitar ela aqui dentro, todos nós vai sair. Ela, então, nós vai esvaziar isso aqui, porque ela vai ficar. E aí eu fiquei impactado com aquilo assim, né? Porque ela desafiou, né? São 73 associados. Alessandra, tantas vezes à margem, é colocada mais uma vez nessa posição, mas agora com consciência do porquê. Porque eu era uma pessoa que, né, vivia a questão da cena de uso. Eu era bicho do mato, então eu brigava muito, sabe? Eu acho que era uma certa forma de defesa para mim ser mulher, porque é isso. Se na rua você não for bicho solto, né, você acaba sendo comida pelo bicho. Então, eu tinha o meu respeito sendo mulher, né? Então, assim, de não submeter a agressão, se me agredisse eu descontava também, sabe? Então, quando eu parti disso, né, você acaba, olha, essa mulher é doida. Eu era classificada mulher doida. No México ela não, porque ela é doida, né? Então, e aí eu fiquei muito tempo sendo chamada da doida porque eu não submetia coisas que outras mulheres submetiam, né, a várias violências, porque eu vinha já, né, de várias violências passadas com vários companheiros e chegar na rua vivendo uma situação daquela, ainda submeter a violência de pessoas que chegam vivendo a sua mesma situação, né, porque a situação da rua é uma situação de miséria, né, e ainda quer te violentar, né, quer te achar que tá melhor que você, né. Então eu não submeti. Então quando chega lá, não, a Alessandra é brigona, ela vai trazer problema aqui pra dentro, não aceita, e ela vou aceitar. Maria das Graças Marçal, a Dona Geralda, nasceu em Belo Horizonte em uma família simples e encontrou ainda cedo nas ruas a coleta de papelão como meio de sobrevivência. Dessa experiência, construiu uma trajetória que a levou a fundar, com o apoio da pastoral Asmari, transformando não apenas a própria vida, mas também a de muitos outros catadores. Era a tia Branca que ela precisava naquele momento, mas a Alessandra já sabia, porque era mãe de 5 filhos, que amor é comprometimento. E aí eu pus na minha cabeça de uma forma assim, a Dona Geralda, ela pôs a associação dela, né, em risco por mim, então eu não posso decepcionar ela, mas primeiramente eu não posso decepcionar a mim. Porque se eu quero, agora é a hora, porque apoio eu achei, né? Porque muitas das vezes, na situação, quando você está no uso abusivo, você não tem apoio familiar, são os primeiros que cansam da gente, né? Os primeiros que entregam o jogo. Não tem jeito, esse aí não tem jeito, né? Porque eles notam aquela mudança, claro que né, a gente muda, né? Você está ali doente, é um uso abusivo, você não consegue processar outras coisas, você não consegue pensar em nada, a não ser o uso. Então, são os primeiros a te abandonar a família. As pessoas mais próximas, amigos que você acha que é amigo, né? Então, quando você vem para a rua, você encontra pessoas que te acolhem, né? Mas você encontra pessoas também que não entendem a situação que você está vivendo, né? Portanto, hoje, quantas pessoas que a saúde mental que está na rua e sofre várias violências agressivas, porque a pessoa não entende que aquela pessoa, além de fazer o uso da saúde mental, está sem medicação, está sem acompanhamento, né? Então, assim, além da violência institucional, a gente sofre muitas violências física e psicológica, né? A guarda, ela chega, com pressão psicológica, né? O equipamento que você precisa de acessar, que está lá, chamado equipamento de assistência, ele viola o seu direito, né? Então, são várias violências, né, que a gente passa. Então, assim, e aí eu chego, né, nas Mari, sou aceita e eu prometi, falei, ela, eu não posso decepcionar. Ali, Alessandra constrói uma trajetória exitosa, embora ainda na rua.
Então eu fiquei 13 anos como catadora de material reciclável e 4 anos na cozinha, que a gente tinha uma cozinha. Eu questiono nesse momento como foi a descoberta da cozinha para uma pessoa que tinha vivido praticamente na rua sua vida inteira. É porque na rua eu passava muito mal com comida de doação, passava muito mal, às vezes até com comida que eu comprava no restaurante, então eu fazia minha comida na rua. Né? E aí, o Carneiro, que é um associado antigo da Asmário, e a gente cozinhava no álcool, e a gente tem os boxes, e eu fazia minha comida, era sua comida muito boa, e ele começou a comprar carne e tal, e aí de repente a cozinha estava parada, porque várias empresas entraram e não ficavam um ano dentro da sua cozinha. E aí ele começou, Dona Geralda, a Alessandra cozinha muito bem, às vezes podia abrir esse espaço, né? Ela fazia uma comidinha e vender pra gente com preço em conta e tal e tal. E aí teve um dia que a gente fez um trabalho tirando um lixo, né, de um restaurante lá em cima na Savassi. O moço, além de pagar, dá para nós 2 salmão inteiros. E aí eu marinei ele, temperei todo, enrolei no papel alumínio, assei aquele salmão. Vai lá o Carneiro, chama Dona Geralda. Dona Geralda comeu um peixe. Você vai abrir aquela cozinha. Foi com fogo improvisado, panela de lata e ingredientes que apareciam mais por acaso do que por escolha, que ela fazia comida para si. Não para matar a fome apenas, mas para manter algum sentido de cuidado. Temperava no olho, ajustava no cheiro, respeitava o tempo do fogo. Quando a comida ficava pronta, nunca era só para ela. Dividia com um colega ao lado, porque na rua dividir é uma forma silenciosa de permanecer humano. Foi assim que o olhar sobre ela mudou. Da calçada para a cozinha coletiva, do fogareiro instável para a responsabilidade. Na Asmário, chamaram a Alessandra não apenas para cozinhar, mas para organizar, cuidar, gerir. Como se a rua por um instante reconhecesse aquilo que ela sempre soube fazer: transformar pouco em alimento, e alimento em vínculo. E a cozinha estava assim muito tempo parada, então deu muito trabalho para limpar, então juntou todo mundo e vamos limpar. E aí nisso eu fiquei 4 anos, né? E aí os associados todos compravam comida na minha mão, pagavam no final de semana. E ali o trem foi rendendo, porque saiu um pouco mais para fora, né? Algumas empresas daqui começaram a comprar minha comida lá também. Aí eu comecei a dormir na minha cozinha. Mas um acontecimento importante veio marcar a vida de todas as pessoas do mundo inteiro em 2020. Mas erra quem acha que a pandemia atingiu todo mundo por igual. Só que eu desesperei pandemia. A pandemia da Covid-19 foi um período de ruptura brusca da vida cotidiana, marcado pelo avanço de uma doença desconhecida, pelo medo do contágio e pela necessidade de isolamento social. Serviços foram interrompidos, espaços públicos esvaziados, trabalhos suspensos e redes de apoio desarticuladas. Para quem já vivia em situação de vulnerabilidade, a pandemia aprofundou desigualdades. O acesso à comida, à renda, ao cuidado e à circulação tornou-se ainda mais precário. Foi um tempo em que o mundo desacelerou para alguns, mas se tornou mais instável e incerto para muitos outros. Todos nós desesperamos pandemia, né? Por quê? Porque eu já estava dando conta de pagar um entregador e um ajudante. E aí veio pandemia, e que desespero, vai para casa, lava a mão. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu poderia ter investido no iFood, né? Mas não, nem passou pela minha cabeça. Mas eu acho que também tem tudo, tem um porquê, né? Senão não seria Alessandra hoje, né? Porque aí eu vou parar no Canto da Rua Emergencial. O Canto da Rua Emergencial foi um projeto humanitário fundamental em Belo Horizonte, iniciado na pandemia da Covid-19 pela Pastoral Nacional do Povo da Rua e parceiros, para oferecer acolhimento, moradia, saúde e dignidade à população em situação de rua, utilizando espaços como a Serraria Souza Pinto para fornecer assistência social e odontológica, transformando-se em ações mais estruturadas e resultando no Instituto Canto da Rua. Que foi um trabalho, na época, feito para a população em situação de rua, porque todo mundo foi para casa, quem tinha casa. Comerciante, o trabalhador, todo mundo foi para casa. E aí que foi ver, né,
a rua. Porque nós somos quantos habitantes dentro de Belo Horizonte? As pessoas, elas sempre andam com o pescoço levantado, então não olha para quem está na marquise, quem está nas calçadas. Então, quando a cidade esvazia, que cada um foi para dentro da sua casa, que aí foram ver aquelas pessoas que estavam na rua que não tinha água para beber. Não tinha água para beber, porque o comerciante que enchia a garrafa d'água fechou a loja dele. Então não tinha água para beber, não tinha estrutura, não tinha comida, não tinha informação, né? Não tinha onde se higienizar, onde pedia tanta higienização, tanto álcool, tanta água e sabão. E essas pessoas? Não tinha. Quem está acompanhando atentamente essa narrativa já ouviu a citação da Pastoral do Povo da Rua. Ela está presente em várias cidades no Brasil, que se articula em torno da Pastoral Nacional do Povo da Rua, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Em Belo Horizonte, a pastoral foi criada no ano de 1987, inicialmente por meio do trabalho da Fraternidade dos Oblatas de São Bento, junto à população em situação de rua e aos catadores de materiais recicláveis. Ela foi responsável, portanto, por apoiar a criação das MARE e agora pela mencionada iniciativa do Canto da Rua Emergencial. E aqui, eu acho importante citar a missão e o objetivo dessa pastoral, para que seja possível entender a importância do movimento. A Pastoral do Povo da Rua tem como missão ser presença junto às pessoas em situação de rua e aos catadores de material reciclável, reconhecer os sinais de Deus presentes na sua história e desenvolver ações que transformem a situação de exclusão em projeto de vidas para todos. Seu objetivo é estimular a promoção de ações junto à população em situação de rua e catadores de materiais recicláveis que construam alternativas em defesa da vida e contribuam na elaboração de políticas públicas. Mas talvez tenha sido a explicação da Alessandra que mais me ensinou sobre a Pastoral Nacional do Povo da Rua. Porque eles não é só pão e oração, eles é política também. Quando eles vêm, né, a gente chega até eles para um banho, um pão. Só que é um espaço, gente, muito interessante, porque, assim, são várias oficinas que tem, inclusive as de política pública, para formar, para você entender qual que é o seu direito. A gente tem uma Constituição maravilhosa. Tem pessoas que não têm nem ideia. Acham que a Constituição não é para nós, é para o advogado, é para o juiz. Não, a gente pode se apropriar dela, porque através dessa Constituição, claro que é muita luta, né? Mas você pode se apropriar nos equipamentos que você vai precisar de acessar, né? Pode se apropriar através disso que eu vou conseguir, né? Me munir politicamente, né? Hoje eu sou ativista, sou uma das coordenadoras do Movimento Nacional da População em Situação de Rua aqui em Minas Gerais, né? Não tinha interesse no movimento, não tinha interesse por política, não tinha interesse de nada. Na verdade, eu não sabia de nada, né? E o que acontecia comigo de não saber de nada acontece com milhares de pessoas hoje, né? E eu era incluída no meio desses milhares de pessoas. Então, quando você chega dentro do espaço, que é muito legal, que assim, eles vêm trazendo questões assim de você se apropriar mesmo para a vida, né? Sobre a violência institucional, onde está seu direito como cidadão, né? Politicamente, direito à moradia, direito à saúde, né? Direito à água, alimentação, né? Tudo isso está dentro da nossa Constituição. Só que o que acontece? É uma luta. Então, dentro desses espaços também se formam grupos de luta, né? Porque quanto mais pessoas se munir de informação e puder informar os outros, né? Mais pessoas vai se inteirar, vai buscar, né? Se apropriar, né? Porque é aí que nasce, né? Através dessas pessoas que se organizam as políticas públicas. Porque se não tiver ninguém para reivindicar, elas não acontecem, né? Então, é disso que a pastoral, né? Esses espaços da pastoral vai trazendo para a gente, né? Eu falo que hoje eu exerço a cidadania, mas eu não tinha interesse, não me importava, né? Em dar meu voto, que eu achava que aquilo ali sempre todo mundo era ladrão, então... Mas sem saber que se você não exercer também um voto consciente, aquele voto seu, de alguma forma, se você tem título, ele vai ser distribuído, né, de alguma forma. E eu passei anos assim, eu votei 16 anos, depois fui votar com 40, pra você ter ideia, mas isso também, né, nesse período de rua, processo, até dar baixa de tudo. E agora recente, né, com 40 e...
de 44, teve outra eleição, vai ter essa agora, e aí eu estou exercendo a cidadania do jeito que a gente tem que fazer. Então eu venho parar aqui, não era liderança, né, tinha uma outra liderança. Eu pergunto para a Alessandra como ela conheceu o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. A pastoral é, novamente, o ponto de interseção de Alessandra com as políticas públicas e assistenciais para pessoas em situação de rua. Pastoral também, né, porque ele nasce, né, com apoio, né, o Movimento Nacional, ele nasce com apoio da Pastoral do Povo da Rua, que já vinha fazendo um trabalho, né, eles fazem um trabalho há anos, há décadas, né, com a população em situação de rua, em todos os estados, né, e aí vem aquele assassinato, né, das pessoas em situação de rua na Sé, em 2004, né, e aí em 2005 para 2007, se eu não me engano, nasce o Movimento Nacional. Isso com uma militante aqui, que inclusive a nossa ocupação carrega o nome dela, que é a Anita Santos. Tive o prazer de conhecê-la. Né? Então, aqui de Minas Gerais, a Anita é uma mulher de 1,60 m e pouco, mas boa no que faz, né? Então, hoje a gente, além da ocupação aqui, a gente tem albergue que carrega o nome dela, tem uma estátua em homenagem dentro do parque. A maioria das políticas públicas voltadas para a população em situação de rua em Belo Horizonte, né, tem uma militância dela, né, restaurante popular, centro pop, a República, né, então ela movimentou bastante essa mobilização, né, em conjunto, né, sendo instruída e, né, instrumentalizada, né, através da Pastoral do Povo da Rua. E aí ela começa a fazer um chamamento para outras lideranças da rua em outros estados. E hoje a gente, né, um movimento nacional ocupando praticamente todos os estados, né? É um movimento grande, sabe? Então, anualmente a gente faz um encontro dos movimentos sociais e é a oportunidade, é um encontro muito lindo, eu tive a oportunidade já de participar, onde todos esses estados se reúnem, né? E a gente vai articulando dentro de um estado do outro, né? A forma, falando a mesma língua, né? Para implementar as políticas públicas, né? Porque senão fica muito... Não sai do papel. Eu, Alessandra, do movimento aqui, querer isso, outro do movimento. Então, as reivindicações, a gente... então, senta sempre as lideranças para discutir, né? E os espaços que a gente vai, né? Ocupando também, né, político. Então, a gente vem costurando todo esse processo para também eles entenderem que a gente não está só reivindicando modomia, né, que é casa, que é comida. A gente quer trabalho, né, quer oportunidade, né, de ter o próprio trabalho, de ter o próprio salário, né, com honestidade aí, e caminhando para a vida. Eu pergunto para ela quando ela percebeu que a rua também era um espaço de luta política. É quando eu começo a participar, né, frequentar, eu chego com mais frequência ao espaço da pastoral, não só como um espaço de tomar um café e ter uma roupa limpa. Quando eu consigo parar ali, né, e aí através daqui você vai para a rua munido disso, sabe? E aí você consegue se instrumentalizar e se instrumentalizar o outro. Não, nós vamos entrar aqui sim, porque aqui é um espaço público. Quantas pessoas já foram barradas de praça, de parque, né? Porque é um espaço público, porque nós é situação de rua. Por que eu não posso entrar aqui? Você pode me dizer por causa de quê? Eu vou entrar sim. E se eu não entrar, quem vai fazer um boletim de ocorrência vai ser eu. Porque é um espaço público. Aqui não paga para entrar. Por que eu não vou entrar? Porque eu sou preta? Aí já começa. Então, aí instrumentaliza as outras pessoas. Então, através disso, né, a gente vai ganhando conhecimento, assim, né, e vai passando para outras pessoas. Olha, a prefeitura, ela não pode mais chegar aqui e levar sua coberta e seu colchão, né, porque é o que você tem. Para levar sua coberta e seu colchão, ela tem que te estruturar de alguma forma. Um encaminhamento para uma república, onde você vai ter um colchão e uma coberta, um encaminhamento para, né, um albergue, mas ele chegar aqui e te deixar assim não pode, porque tem lá na última instância, eles não podem retirar, né, igual chegava, pegava os pertences da gente, mochila,
roupa, tudo jogava em cima do caminhão e levavam, né? Ele tem que tirar o excesso ali que tá atrapalhando, porque às vezes a pessoa acumula, né? Então, o que tá de excesso? Então, vamos tirar. Mas é da pessoa falar que, ó, isso aqui eu não uso mais, isso aqui eu não uso mais, o que usa é ficar minimamente organizado, e é isso, sabe? E com toda essa propriedade da fala da Alessandra, eu começo a pensar que permanecer no ativismo é, sobretudo, uma forma de existência. E ela confirma. Eu acho que a gente vai se apropriando da coisa, assim, né? Então, são muito poucas mulheres dentro do movimento, né? A gente acaba se empoderando, principalmente quando você vai se apropriando. As pessoas vão te pondo nos lugares políticos, assim, né? Porque todo mundo, não, a Alessandra é potente, e eu sempre me diminui muito, sabe? E aí, na hora que a gente chega, né, tem uma cadeira para sentar em Brasília, né? E tem os convites para você estar dentro desse espaço, para estar na câmera representando, e aí você vai vendo que, assim, muitas das vezes não é a gente que se põe nesse lugar, né? E é um lugar onde é que muitas pessoas querem estar e não tem voz. Então, já que você chega, né, então eu falo, né, e eu não falo por mim, eu falo por nós, né, e aos poucos eu vou conseguindo construir, né, esse caminho junto, né, porque não adianta, né, eu falar por si próprio. Então, a gente está sempre reunindo para poder a gente dar conta de falar de nós, para entender o desafio que cada um está, né, escutar a rua. A Alessandra se empodera, descobre outra forma de se perceber e sai da Asmari. Então, eu fiquei lá 17 anos da minha vida, saí período de pandemia. Eu acho que tudo na vida da gente também muda, né? Assim, com pão, oração e política, a Alessandra, a Lelê, começou a entender, com a ajuda do canto da rua emergencial, que podia mais. E podendo mais, poderia ajudar quem estava ao seu lado. Começava ali uma trajetória diferente, de liderança, apesar da rua. BH no coração, 81 na certidão. Pai engraxate, mãe artesã no chão. Corri mais que o medo, sonhei em competição. Mas sonho cai, quando cai a fundação. Pai, se foi cedo, a base desmontou. Casa rodando, escola que falhou. 14 anos, gravidez, condenação. O mundo aponta o dedo, não oferece a mão. Mangueiro não é escolha, é sobrevivência. Moeda no sinal pra bancar a existência. A rua não é casa, mas também não solta a mão. A rua não me matou, eu virei contramão. Bala no farol, sol queimando a pele. Amor vira faca quando a vida fere. Crack chega manso prometendo silêncio. Depois cobra tudo, rouba tempo e senso. Ser mãe na rua é guerra sem bandeira. Conselho diz não, mas não dá a solução. Pra não perder meus filhos, fiz decisão cruel. Afastei pra proteger do inferno a céu aberto e réu. No próximo episódio, acompanhe como a Alessandra atravessou pro outro lado da rua e mudou sua maneira de encará-la. E aí, na hora que a gente chega, né, tem uma cadeira para sentar em Brasília, né, e tem os convites para você estar dentro desse espaço, para estar na câmera representando, e aí você vai vendo que, assim, muitas das vezes não é a gente que se põe nesse lugar, né, e é um lugar onde é que muitas pessoas querem estar e não tem voz. Então, já que você chega, né, então eu falo, né, e eu não falo por mim, eu falo por nós. Cobra obrigação, a rua não me matou, mas quase levou. Eu tô de pé e isso não foi favor. Nesse episódio, o roteiro é meu, Leandro Negreiros, elaborado a partir da entrevista realizada com Alessandra Martins em janeiro de 2026. O conteúdo é do canal de podcast Palavra Narrada. A produção foi realizada pela Fábrica de Podcast. A Isabela Martins é responsável pela social media do Palavra Narrada. Janice Maia foi responsável pela captação de vídeos, pelas fotos e pela arte que ilustra esse podcast. Revisão e leitura crítica de Gustavo Negreiros. Acompanhe os perfis do Palavra Narrada no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Curta, comente e compartilhe os conteúdos. Assim essa e muitas outras histórias podem chegar a muito mais gente. Obrigado. A rua não é casa, mas também não solta a mão. A rua não me matou, eu virei contramão. Bala no farol, sol queimando a pele. Amor vira faca quando a vida fere.
Crack chega manso prometendo silêncio, depois cobra tudo, rouba tempo e senso. Ser mãe na rua é guerra sem bandeira. Conselho diz não, mas não dá a solução. Pra não perder meus filhos, fiz decisão cruel. Afastei pra proteger do inferno a céu aberto e réu. Mangueio não é escolha, é sobrevivência. Entre o medo e a fome, escolhi resistência. A rua cobra caro pra te deixar passar, mas não foi ela que conseguiu me apagar.